Olá, como é que você está? Eu espero que esteja bem. E mais uma vez a gente se encontra no nosso Porto de Histórias para falar sobre Porto Velho, a partir do Jornal Tomadeira, tentando buscar elementos para pensar o que nos torna porto-velhenses nas variadas formas e aspectos da nossa vida, sejam eles cultura, sociedade, economia, política. E hoje a gente se encontra aqui, eu e a professora Mara, para falar sobre a mulher, sobre a vida, a beleza e a estética em Porto Velho. Como que a gente pode perceber o papel feminino e a forma como a mulher é narrada no Jornal do Madeira. Então, olá, professora Mara, como é que você está? Oi, Elis, tudo bem? É, Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Para quem está aí nos assistindo, que a gente não sabe o momento que as pessoas assistem o vídeo, mas eu acho que a temática escolhida para hoje é uma temática bastante bacana, né? Dá para fazer uma série de reflexões acerca da mulher aí nesse jornal. E a partir de uma temática bem interessante que é a beleza, né? Sim. Essa beleza feminina. E é tão interessante, não, primeiro ressaltar, né, a nossa beleza, aquelas, né? Então, assim, o que que é a beleza? Especialmente porque quando a gente fala de mulher, a gente tenta enfatizar tanto o papel do belo. Então a gente começa hoje, aí eu tô aqui com a minha colinha no celular, mas tá aparecendo aí para vocês o Jornal Tomadeira enfatizando os concursos de beleza em relação a beleza feminina, né? A gente não tem no jornal beleza masculina, mas a gente vai ter os concursos de beleza feminina. E a partir desse concurso, a gente pegou um concurso específico, né, Mara, que é o concurso de 1917. Por que 1917? Porque o jornal foi fundado em 1917. Então a gente tentou ir o mais longe possível para pensar realmente, primeiro, como a mulher é retratada no jornal, para depois a gente realmente perceber as diversas dimensões e também os desafios de ser mulher em Porto Velho em 1917, 1918, 19, 20 e 2020. Então, primeiro ponto, o que são os concursos de beleza? Para a gente entender e perceber por que quando a gente fala do ser feminino, normalmente na mídia é retratado como o ser que vai ser pensado pelo viés da estética, da beleza, e não necessariamente no ambiente do trabalho, né? Enfatizando esses aspectos mais físicos, da mulher e não necessariamente esses aspectos intelectuais. O que são os concursos de beleza? Pois é, o concurso de beleza, a gente vai ter assim noção de como que eles surgem quando a gente investiga, né, historicamente falando, surge com os concursos de Miss. Porto Velho parecia assim que ele estava nesse período de 17, quando começa lá em agosto de 17 a surgir o primeiro concurso de beleza que o jornal vai trazendo, a gente observa que parece assim que Porto Velho estava na vanguarda, né? Porque começa já a pensar nessa perspectiva da beleza muito antes, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Estados Unidos, por exemplo, o primeiro concurso de beleza que surge oficialmente falando, ele vai surgir em 21, e a gente ainda está em 17 aqui, né? E Uhum. o jornal ele vai trazendo uma matéria não, uma nota bem interessante, que é o que está aparecendo para o telespectador e para o público, né? Sim, Não sei sim. nem se é telespectador, mas para Enfim. o internauta aí. É, o concurso de beleza, ele vai aí denotando, no caso, colocando um cupom. O que é bacana nessa nota é que o jornal vai dizendo que, atendendo a inúmeros pedidos de leitores, eles estavam lançando um concurso de beleza, aonde seria colocado, e foi colocado, um cupom, aonde tinha lá A concurso de pergunta. beleza número 1. Aí tinha um espaço Uhum. para a pessoa colocar o nome De qual da, a da jovem, senhorita né? mais bela de Porto Velho? Isso, a senhorita mais bela de Porto Velho. Aí as pessoas compravam o jornal, recortavam aquele cupomzinho
E a nota ainda dizia que eles deveriam levar até a redação do jornal e entregar. E aí, quinzenalmente, era feita uma apuração e o jornal publicava essa apuração. O interessante de perceber é que é um concurso que ele não é muito longo. Ele começa em agosto, 30 de setembro, o concurso estaria concluído. É basicamente ali em torno de, sei lá, um mês e alguns dias, né? Uhum. E é um concurso rápido. E levando em consideração que o jornal era semanal. E aí as pessoas recortavam. Então, quem tivesse a maior parte dos cupons com o seu nome seria, no caso, a vencedora. E aí a gente acompanhando esse jornal, nós vamos vendo aí que no dia 23/8/1917, você tem o cupom, sai lá chamada para o cupom número 2. Só para as pessoas sair a mesma nota explicativa para o público, né, para os leitores desse jornal, e mais uma vez o cupomzinho lá para o cara recortar e colocar o nome da jovem mais bonita. Depois, dia 13/9/17, né, saiu o resultado da primeira quinzena. Aí, quando a gente olha lá o resultado dessa primeira quinzena, eles não colocam por ordem de votação, eles vão colocando meio que por ordem alfabética, é a lógica mais ou menos que eles vão executando. E aí a gente vai observando que as pessoas são 13 classificadas, se não me falha a memória, vão sendo colocados os nomes. Essa mulher que vai aparecendo nesse jornal, são poucas as que têm um sobrenome. Geralmente era o primeiro nome e o segundo. Então era Maria alguma coisa, como, por exemplo, era Maria de Lourdes. Aí ficava só Maria de Lourdes. Outras você já vê que tem o sobrenome. Idália Lima, Alice Borges. Eu peguei aqui 3 só para as 3 primeiras classificadas, colocadas para a gente poder estar entendendo a lógica que esse jornal vai estar lançando. Quando a gente observa a Maria de Lourdes, o jornal coloca entre parênteses o apelido dela. Então ele coloca lá Maria de Lourdes entre parênteses Liquinha. Aí a gente observa o quanto que essa cidade ela é provinciana nesse período. Ela vai ter, o jornal talvez atingisse um público leitor muito pequeno. E aí as pessoas elas se conheciam tanto que talvez não precisasse do sobrenome mesmo. Então, por exemplo, quando se falava a jovem ali, ela era Maria de Lourdes, mas talvez nem todo mundo a conhecesse dessa forma. Agora, Liquinha, a maioria dos leitores conheceriam. Sim. Então, né, aí já se fazia esse recorte aí. Aí no dia 4/10, o concurso ele é finalizado no dia 30, como o jornal havia prometido. No dia 4/10, que é quando sai a nova edição do jornal, eles trazem o resultado final, que é o resultado que vocês vão estar vendo aí. Então, a Maria de Lourdes, ela fica, que é a Liquinha, ela fica com 1.332 votos, a Idália Lima com 660 e a Alice Borges com 294. Então, por uma notícia do jornal, dentro daquela perspectiva das fontes, como a gente já vinha falando em outros, né, em outras diálogos que a gente vinha travando aqui, já dá para perceber que o jornal ele já dá indício para a gente começar a pensar a cidade a partir dessa perspectiva feminina, né? Quem eram essas mulheres, como você bem falou aí no início, né? Qual era o propósito que se tinha dessa questão de se fazer um concurso, né? Hoje a gente sabe que existe uma discussão bastante assim em voga, que é essa questão do empoderamento feminino. Mas nós estamos falando ainda de 1917. Então, quando a gente pensa em 1917, a gente pensa qual era a lógica que fazia com que esse jornal trouxesse esse concurso, né?
E aí, pensando nisso, aí a gente começa a fazer uma série de questionamentos, que às vezes o jornal não traz essas Aham. respostas, mas a gente pode estar se perguntando, né? Primeiro, talvez fosse o quê? Vender mais jornais, atingir esse público que até então ele estava ali meio que esquecido, né? Pelo jornal. Lembrando que o jornal Alto Madeira ele começa em 1917, mas já existia jornal aqui, Sim, né? sim. E aí, como atingir esse público feminino? Aí quando você olha a própria propaganda que o jornal vai trazendo ao longo do ano de 1917, você vai vendo Uhum. que essas propagandas elas já dão um indício de que o público feminino era um público que o jornal precisava atingir. Existia remédios, né, vinculados próprios para as mulheres, Uhum. que eram no caso, divulgados através do jornal. Era a notícia, por exemplo, de uma loja de tecidos femininos, seja lá o que for. Então, tinha um público que o jornal precisava atingir. De repente, esse concurso de beleza feminina fosse o caminho encontrado pelo editor do jornal para trazer essa mulher para ser uma leitora do Alto Madeira. E é fantástico, né, Mara? A premiação. Logo Sim. na primeira publicação, lá de 19 de agosto, o jornal Uhum. coloca um pouco acima, né, de onde vai estar o bilhete, ele coloca assim, a seguir, né, estamparemos, né, depois da escolha ser finalizada, estamparemos em fotogravura o retrato da senhorita vitoriosa em tão útil e agradável eleição. Então, assim, o prêmio era ter sua foto estampada no jornal. Olha que Sim. maravilha, que legal. Uhum. Mas, assim, realmente vai pegando isso que tu disse. E quando a gente vai folheando o jornal, gente, nós vamos. Não sei se você vai pausando, né? À medida que as notícias, né, as notas forem aparecendo, vai pausando e dá uma olhada, porque foi um concurso bastante concorrido. Né? Quem ganhou foi a Liquinha. Bom, se alguém conhece aí, Maria de Lourdes, não tem sobrenome, vamos descobrir quem é a Liquinha. Foi a primeira Miss, né? No momento que não tinha, né? Mas foi a senhorita mais bela de Porto Velho, Liquinha. Mas foi disputado. De início aí a gente vê aqui, tá aparecendo aí pra vocês. É, logo de início, a Liquinha já começa com tudo, né? A gente tem então aqui a Alicia Borges, enfim, aí se você for parente, olha só. É, Buchildes da Sena Pinheiro, Cotinha Paz, Emma Zumaeta, Georgette Cantanhede, Idália Lima, Aliquinha, a Maria Brasileiro, Norma Lima, Raimunda Dantas. Então, logo de início, a Aliquinha já começa com 130 votos. A gente fica, caramba, tão uma campanha pesada em cima da Aliquinha aí, né? Mas a Alice Borges com 30, ok. Aqui a gente tinha poucos nomes, mas à medida que a campanha, né, a campanha já, à medida que o concurso ia se desenvolvendo, novos nomes iam surgindo, porque a maior parte dos concursos hoje são as indicadas estão ali e você vota naquelas jovens que já estão indicadas. Nesse momento, o Jornal do Madeira não fazia assim. Era basicamente, você quer participar? Coloca seu nome. Então, acho que até que por isso alguns nomes não tinham sobrenome mesmo, Na né? realidade, compra o jornal, recorte o cupom e coloca o seu Exatamente. nome, né? Cumpre o jornal. E aqui a gente tem outra, Alice Borges, em um dado momento, né, ela já consegue 271 votos. A gente tem uma campanha bastante disputada, mas Clara Liquinha vence com 1.099, é isso? 1.099 votos. Aí você pensa, mas tinha muita gente morando em Porto Velho. Não, porque muita gente comprou o jornal para poder votar nela. Enfim, a gente não Na sabe. realidade, ela ganha com 1.332 votos. O final Nossa, do concurso. que maravilha, hein? É muito voto, comprou muito jornal. Então, Uhum. assim, tem-se uma preocupação com a mulher nesse momento, mas que nem a professora Mara falou. É, as mulheres não votavam, inclusive.
tem notícias do jornal da década de 30 em que se fala sobre o voto feminino. O jornal copia notícias do Rio de Janeiro, onde vários deputados falavam: é lugar de mulher na cozinha, mulher não tem que pensar nisso. Então, realmente, o papel da mulher nessa sociedade em Porto Velho na década de 10, de 20, né, 1910, 1920, 1930, corresponde a um padrão feminino nacional e mundial. Mas, apesar de tudo, apesar de todas essas dificuldades, como você muito bem levantou, a mulher, ela entra no jornal. Mas que perfil é suscitado? Né? Então, esse concurso de beleza, ele vem realmente para olhar para a mulher a partir da beleza. Vai ter um outro concurso depois, que é o de dança. Aí o jornal percebeu que estava dando certo, que o povo estava gostando desse negócio de concurso, e criou o de dança. E aí vai se criando. A mulher dentro, depois, os clubes sociais, a gente vai falar sobre os clubes esportivos mais para frente, os clubes festivos, mas dentro dos clubes sociais eles também começam a criar organizações femininas, como o Conselho Unionista Feminino, que era vinculado à União Esportiva. Então você vai ter as mulheres, mas onde as mulheres ficavam? Elas podiam praticar os esportes? Não. Mas eram elas as responsáveis por organizar as festas, eram elas as responsáveis por organizar as feiras, né, por vender produtos para arrecadar dinheiro. Então a gente tem um papel muito delimitado para essa mulher na década de 10, na década de 20 em Porto Velho. Mas essas mulheres estão aqui, a gente precisa, apesar de todas as dificuldades, dar nome a essas mulheres. Olha, elas estavam aqui. Elas existem, né? E boa parte da nossa história também foi construída massivamente pela atuação dessas mulheres. E assim, isso é interessante o que você fala, porque quando a gente pega essa figura feminina, né, uma das coisas, quando eu comecei a trabalhar com jornal, essas notícias aí, elas chamam a atenção, e aí você fica pensando, quem são essas mulheres, né? O jornal, ele não estava preocupado em trazer a contribuição dessas mulheres para a sociedade porto-velhense, para dizer quem que eram cada uma delas que estavam participando, a que grupos sociais elas estavam vinculadas, né? E aí você vem uma série de interrogações ali. Aí eu comecei a procurar saber quem eram essas mulheres. As primeiras, pelo menos as primeiras classificadas ali. Uhum. E o jornal, ele não dá conta de responder isso. Mas, por exemplo, Alice Borges. Alice Borges a gente encontra no jornal Alto Madeira de 1918. 1918, o jornal está trazendo a chegada do diretor de instrução pública, que era o Araújo Lima. E aí a chegada do Araújo Lima é um acontecimento em Porto Velho. Então, o superintendente municipal, né, que era o Joaquim Augusto Tanajura, que também era vai o até diretor do jornal. que era também o diretor do jornal, ele vai até o porto para recepcionar o Araújo Lima, e entre as autoridades, entre o público que está ali, é registrado a presença da Alice Borges. Então, a Alice Borges, ela foi uma professora aqui em Porto Velho, né? E o jornal retrata que ela estava ali para recepcionar o diretor de instrução pública junto com os alunos. Então a gente descobre, né, casualmente, quem é Alice Borges, mas em nenhum momento o concurso ele visou colocar uma biografia, pelo menos uma pequena biografia acerca dessas mulheres. Né? O que fica é esse cenário mesmo da coisa da beleza. É um concurso de beleza, não importa quem eram aquelas pessoas que estavam concorrendo ou que estavam sendo apontadas pela sociedade porto-velhense através ali do jornal. Eu achei muito legal o que você falou, Mara. 2 pontos. O primeiro, realmente, a gente tem a beleza pela beleza. O jornal queria vender, ele queria vender unidades, né? Então você cria isso porque é interessante dar um movimento para essa cidade que um dos nossos vídeos que nós, né, vamos disponibilizar, a gente fala também sobre o carnaval. Então, assim, a vida cultural na cidade não era tão movimentada. Então, vamos encontrar formas de movimentar
E essa inclusão do ser feminino é muito mais uma inclusão de objetificação. Enfim, eu não vou entrar muito nessa problematização Sim. porque requer muita análise. Mas, em resumo, é isso que você falou mesmo. E o segundo ponto, que eu achei muito bacana quando você trouxe, ok, apesar de tudo isso, apesar de todas essas dificuldades, nós podemos mapear quem são essas mulheres. Ok, era um concurso de beleza, mas dá nome. Então a gente já tem Sim. um primeiro espaço de começar a mapear. A mulher, ela não estava, como não é, ela não, ela é silenciada, mas ela não está silenciada. Nós Uhum. somos em determinados momentos, né, silenciadas, enfim, na vida, mas a mulher, ela tem sim um papel de destaque e direto ou indiretamente o jornal, ele pincela um pouco isso. É claro que com toda essa carga histórica do momento histórico em que se vivia, mas as mulheres estão ali. Então, quando a gente olha principalmente ali na seção de vida social, a gente começa a perceber quem são essas mulheres. Alguns sobrenomes, por exemplo, que são sobrenomes de famílias muito conhecidas na cidade. Cantanhede. Cantanhede, a própria família Brasileiro, Dantas, então são sobrenomes que a gente conhece, opa, se a gente realmente for atrás, a gente encontra. Então o Aham. jornal, mesmo com todas as dificuldades e problemáticas que ele apresenta, ele nos dá pistas para que a gente investigue e fale, ok, tinha esse concurso de beleza, e até aqui, acho que foi em setembro, início de setembro, que quase se parasse, eu acho que no dia 3 de setembro, não, dia 6 de setembro, se a disputa parasse no dia 6, quem ganharia seria Idália Lima. Quem é Idália Lima? Né? Então a gente vê Aham. claramente que nós temos várias mulheres em Porto Velho que, querendo ou não, têm os seus nomes, algumas os seus sobrenomes aqui destacados, e a gente pode perceber. A mulher existe, como sempre existiu, isso é claro, isso é óbvio. E embora ela seja silenciada em vários momentos, aqui estamos e aqui falamos. E aqui continuamos construindo a cidade de Porto Velho. E assim, o interessante de tudo isso é que, por exemplo, isso aí reflete bem que, por mais que você tenha um contato com o jornal, já tenha feito algumas pesquisas, mas a gente não dá conta de responder a tudo, né. Uhum, E eu acho que o objetivo desses vídeos que nós estamos fazendo, sobretudo em relação ao jornal Alto Madeira, eles vêm justamente para que as pessoas contribuam com essas pesquisas. Então, muitas vezes a gente não sabe quem foi, Idália Lima, né, Idália Idália Lima, Lima. mas em compensação pode ser que tenha Alguém que alguém que nos conheça. assista, diga Uhum, assim: "Não, ela foi avó, foi mãe, é a mãe do fulano de tal", né, e aí a gente vai mapeando, a gente vai chegando na uhum, história dessas mulheres que está ainda num anonimato, como eu mencionei aí, muitas delas nem sobrenome têm, sim. né. Uhum, Eh, o então assim, não existe maiores detalhes nessa nesse concurso, né, o jornal ele não dá esses indícios para que a gente mapeie efetivamente quem são, mas a pessoa que está nos assistindo aí, ele pode nos dizer: "Não, ajudar. essa Uhum, daqui ela foi a minha avó, essa aqui ela foi minha tia", entendeu? E a gente vai chegando, então a gente vai, garantindo a essas mulheres visibilidade, se elas não tiverem em 1917, em 2019 elas poderão ter. que é E a gente 2020, vai né? conhecendo um pouco mais Calma a aí. nossa cidade, né. É 2020, Mara. Hã? Ou 2020, desculpa. O cara tá com É que Covid esse na cabeça, é né? que esse ano Covid-19. esse ano ele não existe, né. Ai, peraí, que caiu até. Ai, peraí, com o fone. Tudo bem. E assim, e é fantástico. Então, assim, vai aparecer né, a listagem. Se você conhece qualquer uma dessas senhoritas, por favor, deixa um recado aí pra gente. Vamos realmente encontrar e contar a história dessas mulheres, que são por si só belas. Todas nós somos belíssimas. E só que a gente precisa realmente contar a nossa história por além dessa beleza física, porque ela passa, né? Mas como que a gente, a partir de um concurso de beleza, a gente pode transcender esse concurso de beleza? Porque, enfim, o jornal ele também não tem todas as edições, pelo menos eu não consegui ter acesso a todas. Eu não achei a foto. Eu ainda tô nessa procura
a foto da Liquinha, né, que ganhou, ela tem o direito aí de uma fotogravura, né? Eu quero encontrar a foto da Liquinha para mostrar para vocês. Se eu encontrar até a data da publicação desse vídeo, a gente disponibiliza. Se não, vamos encontrar aí também uma foto da Liquinha para saber, a primeira campeã da moça mais bela de Porto Velho. E aí aqui aquela notícia que eu falei, né, em dia 14 de outubro o jornal fala, olha, satisfazendo as diversas solicitações recebidas dos nossos amáveis leitores, o Alto Madeira inicia hoje o segundo concurso sobre a que melhor dança em Porto Velho, para o qual oferecemos um prêmio de alto valor. Mas ele não fala. Aí ele já percebe que, olha, o povo não tá muito querendo só ter uma foto no jornal, não. E naquele momento você também tirar uma fotografia, às vezes era mais barato você pagar o dinheiro do que tentar tirar uma foto, né? O jornal ele não tinha muitas fotografias mesmo, porque não era Isso. tão simples para você tirar uma foto. Então, assim, é muito interessante a gente realmente refletir sobre essas notas, o papel da mulher nesse jornal, como que a mulher é retratada nesse jornal, e a partir disso mapear quem são as mulheres que fazem Porto Velho e por que é importante a gente pensar assim a mulher. Nesse ponto, olhar para notas sociais é legal. É nesse sentido que a história do cotidiano é muito rica, porque é no cotidiano mesmo que a gente olha e consegue observar, né, todas essas mulheres que são silenciadas pelo tempo, silenciadas pela falta de espaços mesmo, onde a gente pode ver a atuação dessas mulheres. Mas como que a gente pode realmente, a partir da cultura e da vida, né, das notas sociais e do cotidiano, a gente realmente mapear essas E assim, mulheres em só uma Porto coisa que eu Velho. queria deixar assim registrada aqui, é que quando você pensa na beleza, inicialmente a beleza ela é colocada como algo divino, né? Algo natural, principalmente no corpo feminino. Era essa a lógica que se tinha no início do século XX. Aí quando você vai percebendo essa construção mesmo do consumo, né? Ao longo aí do século XX, uma vez que a gente está trabalhando com um jornal aí Uhum, nesse século, sim. você vai vendo que a beleza ela é uma construção. Então ela deixa de ser algo natural para ser algo construído. Uhum, E as propagandas, elas vão nos dar justamente esse indício. É o sim. creme, é o perfume, A é o roupa. tecido, entendeu? Uhum, Me diga aí qual é o tipo de tecido que você usa, a roupa que cai melhor ao teu corpo, o creme que uhum. vai é a perseguição pelo aquele ideal do jovem, do corpo mais sadio, Esbeltos, né? isso. Então você tem esse projeto de construção. E o jornal ele gera também esses indícios para a gente, né? Para ver juntando o concurso de beleza e aliadas às propagandas que o próprio jornal está trazendo, você vai vendo que essa beleza ela não é algo dado ali, ela é algo que está sendo construída, Sim. né? Como tudo Então, que assim, diz respeito à queria... cultura é construído, né? Nada é essencialmente natural quando a gente fala de cultura, são processos de construção, e especialmente em relação à mulher, ao corpo feminino, a essa concepção de beleza, e o que você falou é perfeito, não tenho nada a acrescentar. E se a gente pega Aham. hoje, por exemplo, alguém no Instagram, essa coisa mesmo de você querer a sociedade da aparência, né? A nossa sociedade contemporânea é a sociedade da aparência. Onde a gente tem até uma frase, eu vou colocar a citação, mas eu realmente agora não lembro, mas no mundo moderno você precisa escolher uma das duas coisas. Se você não é, aparenta. Parecer ser, às vezes, você não precisa ser, desde que você aparente. Então, mesmo esses padrões de estética. Olha, você pode ter algumas imperfeições. Taca aí uma maquiagem, taca um pó, taca alguma coisa pra aparentar ser. Quando a gente vai nos Instagrams, realmente esse culto à beleza e a estar sempre maquiada, né? As mulheres ensinando padrões de se maquiar. A própria essa indústria da beleza, que é muito forte mundialmente falando,
Então, realmente, a gente olha para Porto Velho e às vezes a gente acha que Porto Velho não dá nada, né? Ah, para que eu vou estudar Porto Velho? Mas eu sempre costumo falar com as pessoas, né? E eu sei que, na verdade, eu aprendi isso com você. Porto Velho é um lugar privilegiado para a gente ver o que está acontecendo no mundo e entender a base dos discursos que nos formam até hoje. Então, Porto Velho, ele é uma cidade que surge vinculada ao discurso do empreendedorismo, essa coisa da engenharia, vamos levar o progresso, a modernidade, embelezamento, embelezar os corpos e também embelezar a cidade, o higienizar. É uma cidade que surge planejada dentro do pátio ferroviário da Madeira Mamoré Rail Company. Então, assim, quando a gente olha para Porto Velho, a gente consegue entender o mundo. E é por isso que é interessante a gente realmente olhar o nosso porto e entender a nossa história, compreendendo o papel da mulher, o papel das populações tradicionais, enfim, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para pesquisar. Também vai ser tema de um dos próximos, né, de um dos próximos episódios do Porto de Histórias, a questão da publicidade, da propaganda. Isso tem um papel de destaque muito grande no jornal ao longo de todo o século XX. E, enfim, é só uma etapa. A gente não pretende esgotar esse tema, longe disso. Eu A acho que são gente, pistas, né? são pistas que a A gente está gente lançando lança. pistas, né? Inclusive Exatamente. para perceber essa mulher o que era branca, era negra, né? Exato. Isso não aparece no jornal. Não aparece. E então a gente tem aí um arcabouço, na verdade, um universo de aspectos que a gente pode analisar, precisa pensar, mas logicamente a gente não dá conta de falar de tudo ao mesmo tempo. Mas a gente convida você a pensar junto conosco. Olha só como, com base em uma notícia lá de 1917, de agosto de 1917, pode nos ajudar a pensar o nosso mundo hoje. E também pensar quem são essas mulheres que fizeram e fazem Porto Velho ao longo dessas décadas. E assim, e deixar mais uma vez enaltecer isso, né? Se você tiver informações sobre essas mulheres, uma vez que você está visualizando aí as notícias, como a Elis falou, dá uma parada na notícia, veja lá os nomes, que de repente você vai identificar aí alguém que tenha pertencido à sua família, né? Uhum. E aí você pode estar colocando aí para a gente, dizendo, ó, fulana de tal foi, sei lá, não sei, professora, foi, não sei, casada com fulano, Uhum. qualquer indício que a gente chegue, aí futuramente a gente pode até estar gravando, né, voltando a essa temática, para dizer quem foram essas mulheres que foram classificadas nesse concurso lá em 1917, que eu acho que esse é o propósito. Sim, porque nós somos muito mais do que números e nomes. Nós temos história e a gente precisa e convida você a nos ajudar a construir essa história das mulheres em Porto Velho ao longo desse século. Eu sei que parece um século é muita coisa, mas quando a gente se une para pesquisar, a gente consegue. Então, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês, né? De você que ficou até o final conversando aqui conosco. Já te convidando para assistir os próximos. E também, se você não assistiu, assista os últimos episódios do Porto de História. Se inscreva no canal. Veja também os outros vídeos. Assim, esse canal é um lugar para falar sobre história, sobre educação, das diversas formas possíveis, para a gente perceber que tudo que a gente vive é história. E a gente pode estudar história do tempo presente, história do passado, enfim, a partir de variadas formas e variadas fontes. Então, mais uma vez agradecendo também a professora Mara, parceira constante no Porto de Histórias. E, enfim, desejando a vocês, apesar de todas as dificuldades, um excelente 2020 aí, que a gente está em 2020, e que a gente consiga chegar a 2021. É isso aí. Então, assim, se as pessoas também tiverem fotos dessas mulheres que Perfeito. participaram desse concurso, se puderem fornecer, a gente também seria de bom grado, né? Uma vez se a gente, ninguém sabe nem se nós vamos conseguir da que ficou em primeiro lugar. Pois Então, é. é só mesmo reforçando isso. Bora tentar
mapear com mais fontes, né, essa história da nossa cidade. E aí a gente conta com a colaboração de cada um de vocês que está nos assistindo. A gente tem recebido bastante comentários das pessoas dizendo: eu não sabia disso, eu não conhecia isso. Então, assim, quantas pessoas a gente não está ajudando a conhecer? Até com poucas informações, porque aqui a gente não Uhum. está o nosso propósito não é dar uma aula. O propósito, tanto meu quanto da Elisa, é a gente justamente estabelecer alguns diálogos e forneça essas pistas para que as pessoas também contribuam a pensar, a mapear a cidade e mostrar, como eu falei, eu acho que no primeiro, né, mostrar o canto, os encantos e os recantos dessa cidade ainda aí tão desconhecida dos seus munícipes. Então seria isso. Então, muito obrigada. Até a próxima e vamos estudar!